oferecer-lhe os maravilhosos efeitos. Nesse dia, a alopatia, com seus falsos princípios e máximas caducas, terá deixado de viver. É a minha cura que eu quero referir, tal como a vejo neste sono imaterial, no qual a alma, desprendida dos laços naturais que aprendem ao corpo, é tão clarividente e só se inspira na verdade. Possa esta narração esclarecer alguns cegos, converter alguns incrédulos. Seja como for e o que quer que pensem os homens, cumpre um dever para com a ciência que me restituiu a vida. Presto uma solene homenagem de reconhecimento tocante e profundo, ao amigo dedicado cuja inteligência e coração, acima dos míseros escrúpulos do vulgo, salvaram-me de morte iminente e próxima. O magnetismo já me havia curado de uma afecção do estômago, que datava da minha infância, logo que me senti fraca, enlanguecida, presa de um abatimento que me arrebatava até a faculdade de ver claro e de bem raciocinar ao manancial da saúde. Minha tez estava medonhamente amarelada e terrosa, os olhos cavos e com olheiras, testa, nariz e queixo achavam-se cobertos de uma porção de pontos pretos, indícios certos de uma desordem interna. Tudo anunciava uma decomposição gradual. A consunção seguia a marcha progressiva e lenta. As primeiras sessões, 2 diariamente, com de cerca de 3/4 de hora cada uma, mergulharam-me numa prostração vizinha da estupidez. Depois de cada magnetização, conservava-me longas horas em estado de depressão, muda e exausta. Se tentava dar alguns passos, caía imediatamente na cadeira, inerte, atordoada, semelhante à criança habituada a beber água e a qual se tivesse dado um vinho puro, generoso, estava como quebra de um fluido ainda muito forte para meu sangue enfraquecido. Não experimentava grande sofrimento, mas tal era o torpor geral, que, no sono sonambúlico, já não tinha a mesma lucidez, a mesma segurança do olhar, a mesma precisão da linguagem. Receitei, entretanto, alumina para fazer cessar a leucorreia que me enfraquecia, depois arsenicum, a fim de restabelecer o equilíbrio dos órgãos. Passaram-se 3 semanas, comecei a sair desse entorpecimento mórbido, vi mais claramente o meu estado, o magnetismo despertou a dor, rasgando o véu que empanava a minha penetração. O interior do corpo apareceu-me claramente, como num espelho, mais puro, mais fiel. Uma inflamação terrível roía minhas entranhas, devorava-me o útero, 2 meses no máximo. Uma peritonite aguda, mortal, se declarava. Tomei cepa e aguardei uma primeira crise, que o magnetismo não podia deixar de operar. As dores tornavam-se cada vez mais vivas durante as sessões. A imposição das mãos sobre o ventre, e principalmente sobre o útero, causava-me cruéis sofrimentos. Os 10 dedos do meu magnetizador produziam o efeito de 10 ferros em brasa que caíssem pesadamente numa ferida viva, revolvendo em todos os sentidos. Mas, sempre admiravelmente previdente, quando mãos tão culposas como inábeis não se antepõem aos seus esforços ou as desviam do seu intento, a natureza agia com precaução, medindo o seu trabalho de acordo com a debilidade, do mesmo modo qual mãe tânia e prudente, que, no momento de administrar ao filho querido o remédio amargo que deve restituí-lo à vida, acaricia-o por muito tempo e multiplica os beijos na proporção dos sofrimentos. A crise anunciada não se fez esperar, o catamênio sobreveio e decidiu-lhe a explosão. Então compreendi de onde partia essa moléstia de útero, que podia causar admiração a uma jovem. Ainda muito nova, aos 11 anos, meu sangue achava-se empobrecido, na idade ordinária da puberdade. Havia necessidade de ser renovada pelo casamento. Em vez disso, uma existência concentrada, monótona, absolutamente contrária às aspirações ardentes da minha natureza essencialmente amorosa e ativa, havia esgotado em mim a fonte vital. Perdas brancas contínuas, regras demasiadamente frequentes, forçando o útero a trabalho incessante, tinham feito o resto.
Durante essa crise de dores lancinantes, as sensações de queimadura eram tão agudas que eu parei com o magnetismo um dia inteiro. O fluido perfurava o útero, forrado de botões purulentos, com intensidade que eu não tinha ainda a força de suportar. A meu pedido, aplicou-se-me no ventre uma cataplasma de farinha de linhaça, feita com água magnetizada, e destinada simplesmente a amolentar os tecidos, preparando-os para uma saída de botões, que eu previa. Esta deu-se abundante e pruriginosa, causando-me dolorosas comichões internas e externas. Estando, porém, o útero provisoriamente exonerado, levantei-me dessa crise, já menos fraca. Alopatia, exclamaria, blasfêmia. Foi uma crise sem abalos, uma moléstia sem convalescença, e todo o cortejo exigido de operações transitórias. Porém, aos olhos dos ilustres discípulos de Hipócrates, foi isso muito simplesmente uma heresia escandalosa, um crime de lesa princípio médico. Substituí o arsênico pela sépia, que reservei para as crises. Recomendei as abluções frias, a fim de restituir vigor aos nervos abatidos. Alguns dias depois, produziu-se uma segunda crise, mas, desta vez, minhas forças permitiram tolerar o magnetismo. Nova erupção, ainda mais considerável, prurido intolerável nas partes tumefactas. Durante as sessões, os choques eram tão fortes que eu afastava com violência as mãos do magnetizador, meus braços se torciam, os dedos em crispação davam estalidos, um suor frio transudava do corpo sacudido convulsivamente, lágrimas abundantes corriam-me dos olhos, meu rosto contraía-se em movimentos espasmódicos, e no meio desses sofrimentos inauditos, eu afirmava com segurança e serenidade, a cura ainda é indeterminada, mas certa. Duas outras crises se sucederam do mesmo modo, sempre mais fortes, à medida que a fraqueza diminuía, crises com corrimentos fétidos, nos quais se encontravam pequenas peles delgadas, enegrecidas e destacadas do útero. O estado geral era mais satisfatório, meu olhar readquiria um pouco de vivacidade, as funções intestinais se faziam regularmente e a lucidez sonambúlica tornava-se aguda, penetrante. Descobri, então, unido às paredes do ovário esquerdo, imóvel e meio oculto por baixo da inflamação, um tumor do tamanho de uma noz, porém alongado como uma amêndoa. Não me atemorizei com isso, se enxergava o mal, certamente também via a cura, entretanto, ela devia fazer-se esperar, antes que o magnetismo atuasse de maneira enérgica e direta sobre o tumor, era necessário que o útero estivesse a pleno caminho da cura. Disse e repito, zelosa dos seus meios, ambiciosa por atingir o seu fim, mas, antes de tudo, sábia e acautelada. A natureza caminha lentamente e nunca procede como os homens, com intervalos e movimentos bruscos. Cada crise, cada dor, era um passo para a saúde. Eu bem o compreendia. Seguia, escrupulosamente, os progressos desse mal, os quais convergiam para um só fim, a cura. Meu corpo sofria, mas a alma pairava acima da terra, admirando e abençoando essa vontade dominadora e soberana que, com um só esforço, me adormecia num sono profundo, num repouso benéfico, permitindo-me sofrer torturas que, acordada, jamais teria podido suportar. O quinto assalto foi terrível. Afetando todas o mesmo caráter, produzindo todas o mesmo resultado, essas crises só diferiam por uma intensidade sempre crescente. Para acalmar os ardores intoleráveis do útero, fiz que me magnetizassem meio litro d'água e pedi que pingassem nela 2 gotas de arnica e 3 de rus tóxico-dendron. Imediatamente experimentei um grande alívio. O útero ia melhor, aquelas erupções 5 vezes repetidas tinham atenuado o tumor, poderosamente, o apetite era bom, o sono menos agitado. A vida circulava mais quente e rápida nas minhas veias regeneradas. Um dia,
Após vigorosa magnetização durante a qual sofria a ponto de arrancar os cabelos e gritar de maneira áspera e selvagem, depois de insuflações quentes nos rins e de lado, houve um choque no corpo. Era o tumor que se despregava. Debaixo da ação calorosa do magnetismo, senti que ele batia e se agitava. Não havia dúvida, tinha mobilidade. Não restava mais nada senão querer o resultado. Chegou a sexta crise. Meu sangue, até então água vermelha, começava a espessar-se. Rosa e beladona, alternados, acabaram por dar-lhe uma cor natural, ao mesmo tempo em que o magnetismo fortificava-o, apurava-o, as regras apareciam. Então, em épocas fixas, o que havia 10 anos não acontecia. A natureza prosseguia, entretanto, na sua obra estratégica, com circunspeção notável. Estava tudo aparelhado para a luta suprema, a vida e a morte, face a face, iam dar-se um combate decisivo. Perseverante como a natureza, de que ele o agente principal, o mais fiel e zeloso, o magnetismo vendo um novo inimigo a combater, uma nova vitória a ganhar, dobrou de esforços corajosos. Não somente as partes doentes foram impregnadas de fluido, como também todo o meu corpo. Fiquei literalmente banhada, inundada. Sons surdos, semelhantes a lamentos inarticulados, ruídos duradouros e de pavorosa sonoridade, fizeram-se ouvir no ovário. Era o inimigo que, forçado no seu reduto, decidia-se, afinal, abandonar a praça. Como adversário hábil e implacável, o magnetismo havia atacado o tumor pelo centro, e semelhante ao verme que rói o interior do fruto, ele fazia corromper o tumor, dissolver-se e perder-se em corrimento. Ficamos neste ponto, tomo carbo-vegetales a fim de fazer desaparecer qualquer traço de clorose. Meus sofrimentos são atrozes, inauditos e tanto mais insuportáveis, quanto se prolongam ao despertar. Mas, antes que se passem 2 meses, virá a cura. Antes de 2 meses a natureza e o magnetismo terão terminado a sua obra. 5 meses de labores pacientes, de dedicação infatigável, bastarão para realizar esta prodigiosa ressurreição. E agora, que se ouse negar a poderosa ação do magnetismo? Que se tenha a audácia de dizer que o magnetismo não existe? Eu bem o sei. Para provocar a confiança e obter a aprovação da nossa sociedade chamada do progresso, é necessário o apoio, a sanção de uma autoridade superior. Ao mesmo tempo, sépticos obstinados e crédulos, os homens repelem a luz que não lhes é apresentada por mãos legalmente autorizadas, quando, entretanto, admitem como artigos de fé certos absurdos ridículos, revoltantes. Primeiramente o egoísmo, depois os hábitos inveterados, são outros tantos obstáculos à fundação de uma doutrina humanitária, antes de tudo. Sim. A nossa civilização moderna se opõe a esse espírito de confraternidade que deveria fazer palpitar todos os corações, dirigir todas as ações, mas o magnetismo é a ciência de todos, o magnetismo triunfará contra todos. Não é necessário ser mais ou menos influente de uma faculdade para ser depositário desse fluido precioso, manancial de vida e de saúde. Cada qual o possui, pode servir-se dele com eficácia para fazer o bem e ser útil ao seu semelhante. Que de mais belo e maravilhoso! É necessário que a inteligência tenha sido atrofiada por lucubrações nocivas, o coração esterilizado por um amor imoderado do eu, para que o homem, naturalmente caritativo e bom, desdenhe e menospreze uma força que o Cristo e seus apóstolos haviam elevado ao ponto de divinizá-la. Mas, paciência. O mundo voltará ao que deve ser, ao que era primitivamente, uma família imensa, unida pelos mesmos interesses e os mesmos afetos. Será, talvez, o magnetismo a cadeia misteriosa que ligará aos seus zelos desunidos todo amor e caridade. Ele ensinará aos homens a se conhecerem, a fraternizarem, a se consolarem mutuamente, enfim, a se amarem. Coragem,
Portanto, nobres campeões da mais generosa das causas, neste momento estabeleceis as bases de uma sociedade nova. O solo é árido, mas vós o desbravareis. Não haja desfalecimento. Nossas fileiras, tão cheias de claros, se tornarão numerosas e compactas. Hoje sois apupados, ridiculizados. Não vos entibieis. No correr dos tempos o vosso nome será abençoado. A vossa lembrança será deificada. Milhares de vozes entusiastas e reconhecidas, qual a minha, vos denominarão salvadores da humanidade. Como se pode julgar pela narração que precede, não somente a minha sonâmbula tinha seguido passo a passo a marcha da sua moléstia, determinando-lhe a origem e natureza, vendo o estado dos órgãos e predizendo a época das suas crises, como ainda, embora não tivesse conhecimento algum da medicina homeopática, havia indicado os remédios que convinham ao seu estado e deviam favorecer a cura. Por mais singular que pareça esta faculdade, o fato não é novo. A história do magnetismo está cheia de exemplos semelhantes. Citavam-se diariamente casos iguais no tratamento de Mesmer, e a famosa comissão encarregada pela Academia de Medicina de estudar os fenômenos magnéticos, após 5 anos de investigação, reconheceu em 1831, nos sonâmbulos, não somente a faculdade de precisarem o gênero de suas moléstias, sua duração e finalidade, como ainda o gênero, duração e terminação das moléstias de pessoas com as quais se punham em relação. Essas conclusões, muito em desacordo com os preconceitos científicos da época, não agradaram à douta Assembleia que, por proposta de um dos seus membros, o Dr. Cassel, recusou mandar imprimir e publicar um relatório tendente a dar na ciência fisiológica um profundo golpe. Apesar desse ostracismo, o fato não é menos verdadeiro, é referido por todos os autores, e os convulsionários, mesmo esses, fornecem-nos dele uma prova. Acontece, muitas vezes, diz Carré Mongeron que os convulsionários percebem as moléstias sem saberem se as pessoas que se aproximam deles estão doentes e sem conhecerem a natureza de suas moléstias, ficam conhecendo-as pelos sentimentos de dor que experimentam nas mesmas partes, e os doentes que testemunham o singular fenômeno acreditam-se livres dos seus males. Carré Mongeron. O que os possessos e convulsionários manifestavam sem que fossem provocados, os sonâmbulos o fazem sob a influência do magnetismo. A maior parte dos sonâmbulos sente as dores das pessoas com as quais se põe em relação. Essa sensação é fugitiva, não deixa traço ao despertar, se houver o cuidado de romper bem a relação. Charpignon. Os sonâmbulos percebem mais intimamente as perturbações gerais, funcionais, que atingem os órgãos essenciais da vida, do que os mais locais que afetam os membros e a superfície do corpo. Isto devido à identificação momentânea que a relação estabelece entre o sistema nervoso do consulente e o do sonâmbulo, identificação que permite a este último apanhar todas as flutuações que sobrevêm no equilíbrio das correntes. É a essa espécie de identificação nervosa entre magnetizador e magnetizado que se deve o fenômeno de imitação. Se o magnetizador assoa-se, tosse, escarra, o sonâmbulo repete os seus atos. Se toma rapé, ele espirra, picando-se ou queimando-se, o sonâmbulo sentirá nos mesmos lugares essas dores. Charpignon. Nem todos os sonâmbulos têm a percepção de igual maneira. Uns reconhecem as perturbações doentias pela sensação dolorosa que experimentam. Outros não parecem perceber sensação alguma, mas pretendem ver no interior do corpo e apanhar certos matizes que lhes permitem diagnosticar o estado dos órgãos. Alguns há para os quais é inútil qualquer contato. Percebem simpaticamente, à distância, os sofrimentos do consulente. Para outros faz-se preciso tocar, passeiam as mãos sobre o corpo com certa atenção, até que encontram o órgão doente. Nas consultas dos sonâmbulos, diz Bertrand,
É preciso cuidadosamente distinguir o que eles declaram experimentar com o contato dos doentes daquilo que imaginam ver no interior do corpo. O que eles dizem sentir merece muito mais confiança do que aquilo que acreditam ver. Isso constitui uma distinção sutil, que se não deve fazer, um sonâmbulo ou é bom ou mal. Se é bom, vê tão bem quanto sente, tudo se resume numa questão de individualidade de grau. E se a lucidez se exerce em proveito de um terceiro é sempre mais ou menos imperfeita ou mais ou menos duvidosa, é raro que se apanhe um bom sonâmbulo em falta, quanto à clarividência sobre si mesmo. Eu tratava de uma jovem de 24 anos, Luísa C., que estava afetada, havia 12 anos, de uma atrofia muscular progressiva. Tinha as pernas completamente paralisadas e os braços começavam a ficar paralíticos. No fim de um mês de tratamento, a doente caiu em estado sonambúlico, tornou-se quase imediatamente muito lúcida. Violentas crises anunciadas por ela, muitos dias antes, sucederam-se remissivelmente. Sob a influência do magnetismo operou-se benéfica a reação e a vitalidade voltou pouco a pouco às partes que ameaçava abandonar. Luísa, em sono magnético, seguia diariamente esse trabalho de reorganização da natureza, com interesse crescente, comovia perfeitamente o interior do corpo, tinha prazer em pôr-me ao corrente das flutuações que o tratamento imprimia ao seu estado. O que lhe chamava principalmente a atenção era o aspecto dos seus músculos. Não possuindo nenhuma noção de anatomia, limitava-se simplesmente a explicar-me a seu modo aquilo que via. Os músculos assim enferrujados pela inação, afiguravam-se-lhe, a princípio, como que empastados de substância amarelo-fosca, que parecia ter invadido os interstícios fibrilares, de amarela que era. Essa substância tornou-se branca, depois, pareceu fundir-se e reabsorver-se, o sangue afluiu, então, mais abundantemente para o músculo, vindo restituir-lhe a vitalidade e mobilidade, mas, ao mesmo tempo, ela previu uma crise próxima e de grandes sofrimentos. A vida volta, disse-me ela traço, mas é acompanhada da inflamação. Já se acha invadido o envoltório dos músculos por placas vermelhas, semeadas de milhares de botõezinhos. Oh! Como vou sofrer horrivelmente! E passado um momento de silêncio, acrescentava, mas é necessário e depois passarei muito melhor. As coisas realizaram-se como havia predito. No fim de algumas semanas os músculos das mãos, dos braços e das espáduas, depois de sofrimentos muito dolorosos, readquiriram a sua amplitude e tonicidade. O movimento voltou tão bem que ela pôde depois escrever, coser e tocar piano, o que era incapaz de fazer, vendo-se cada dia ameaçada de ficar completamente paralítica como a irmã mais velha, que, com a idade de 32 anos, já tinha perdido o uso de pernas e braços. Essas duas pobres senhoras são vítimas de um mal congênito. Não é absolutamente necessário pôr diretamente o sonâmbulo em relação com o doente. Para obter uma consulta, pode-se utilizar corpos intermediários, um objeto tendo pertencido ao doente, ou que fosse manuseado por ele, um lenço, luva, uma carta, uma mecha de cabelos, bastam. Os cabelos, principalmente, possuem a propriedade de conservar e manifestar melhor que qualquer outro objeto o estado patológico do doente. Os cabelos, esses nervos externos, como lhes chama Alois Lucas, são efetivamente, qual os nervos, verdadeiros acumuladores da força irradiadora. Suas qualidades se modificam, ao mesmo tempo em que a irradiação nervosa se transforma com a idade, o sexo, o temperamento, a idiosincrasia, o estado de saúde ou de moléstia e, pode dizer-se que as impressões táteis e olfativas que eles dão acham-se em relação direta com as evoluções físicas e psíquicas do ser. Qualquer sonâmbulo, ao qual se dê uma mecha de cabelos, procura primeiramente formar uma impressão pelo tato, manuseia-os, apalpa-os, alonga-os em todos os sentidos, submete-os, em seguida,
Ao exame do olfato, cheira-os por muito tempo, e o olfato, esse sentido instintivo, desenvolvido em tão alto grau entre os animais, parece aqui, por analogia, tirar do estado primitivo, que caracteriza o sono magnético, uma importância especial. Enfim, numerosos fatos vêm provar a transmissibilidade possível das moléstias. O fenômeno se opera por transmissão direta ou indireta, por meio das correntes. É uma espécie de contato nervoso. O organismo do magnetizado percebe as menores perturbações nervosas do organismo do consulente. Se assim é, compreende-se todas as precauções que se devem tomar com uma pessoa imersa no estado sonambúlico. Não se deve jamais deixá-la tocar por pessoas que não estiverem em relação com ela. Cumpre evitar qualquer ruído ou choque que possam fazê-la cair em catalepsia ou em convulsões. Nunca se deve despertá-la bruscamente, e quando esteja acordada, não lhe referir senão o que lhe for útil saber, a fim de não impressioná-la inutilmente. Os gritos atribuídos ao magnetismo só são imputáveis à imprudência e à ignorância dos que abusam do estado sonambúlico, ou não sabem servir-se e tirar proveito dele. Capítulo 8. Das causas que atrasaram o conhecimento e propagação das virtudes curativas do magnetismo. Memória acerca da descoberta do magnetismo animal, publicada em 1779 por Mesmer. Arresto da faculdade contra o Dr. Sloan. Relatórios sobre o magnetismo, apresentados à Academia das Ciências e à Sociedade Real de Medicina, em 1784. Imparcialidade de Jussieu. Sociedades Magnéticas da Harmonia, sua propaganda até a Revolução. As árvores magnetizadas de Buzancy. Os dois irmãos de Pulsegur, o Padre Vier, o Abade Faria, Deleuze, os magnetizadores modernos. La Fontaine, Dupotet, etc. Comissões de 1831 e de 1837. Relatório de Usson. Prêmio Bourdin. Os magnetizadores saindo de seus papéis de curadores para apresentarem o magnetismo ao público e às corporações sábias. A opinião expressa por esses últimos só foi realmente dada quanto aos fenômenos de letargia, catalepsia e sonambulismo, e não sobre as virtudes curativas do magnetismo. Consequências desastrosas das crises e das experiências públicas. Congresso Internacional de Magnetismo Curativo, em 1889. Sua composição, seu fim e resultados. A doutrina de Mesmer causou verdadeira revolução na França. As corporações sábias, dominadas pelo espírito de partido, profligaram-no com animosidade sem exemplo. A memória sobre a descoberta do magnetismo animal, publicada pelo mestre em 1779, foi o ponto de partida das hostilidades. Em 18 de setembro de 1780, a Faculdade de Medicina de Paris suspendia de seus direitos o Dr. Sloan e rejeitava as proposições de Mesmer, transmitidas por aquele doutor. Em 27 de agosto de 1784, publicava um arresto proibindo a qualquer médico declarar-se partidário do magnetismo animal, quer por meio de escritos, quer pela prática, sob pena de ser riscado do quadro dos doutores vigentes. Nesse mesmo ano, a Academia das Ciências e a Sociedade Real de Medicina, pelo órgão de suas comissões, uma composta dos doutores Salim, J. Darcet, Guillotin, Majout, e dos acadêmicos Franklin, Leroy, Bailly, Debory e Lavoisier, a outra composta dos doutores Mauduit, André, Caillet e Poissonnière, declaravam que o magnetismo era perigoso para os costumes e para a saúde, e afirmavam que não tinha realidade alguma como fluido, pois consistia simplesmente em provocar convulsões com arte, ou antes, por artifício. Essas decisões eivadas de prevenção e esses arrestos iníquos, visando aqueles que procuravam estudar os fenômenos, longe de desacreditarem Mesmer e sua doutrina, contribuíram,
Ao contrário, para aumentar o número dos seus partidários, essa injusta parcialidade teve como consequência abalar num grande número de espíritos o respeito que se podia ter às agremiações sábias, principalmente quando se viu o ilustre botânico Jussieu, cujo caráter e saber eram com justiça apreciados, separar-se dos seus colegas, recusar assinar o relatório da segunda comissão de que fazia parte, e publicar uma memória especial, no qual, sem admitir inteiramente o sistema de Mesmer, concedia ao menos que ele continha certas verdades. Em breve, formaram-se dois campos, os que negavam obstinadamente todos os fatos, e os que, pelo contrário, admitiam-nos com uma fé cega, levada algumas vezes até a exageração. Paris teve uma inundação de brochuras, toda a gente tomou partido pró ou contra as novas doutrinas. Mas a perseguição injusta e o ostracismo das corporações sábias não fizeram mais do que excitar uma violenta reação. Mesmer ofereceu transmitir o segredo do seu método a um certo número de subscritores, apesar do preço elevado da subscrição, que era de 100 luizes. O número dos subscritores, que devia ser de 100 no começo, foi muito excedido. Os membros desta sociedade, de posse do método do mestre, espalharam-se pelas províncias, onde foram propagar gratuitamente o conhecimento do magnetismo. Um movimento prodigioso se operou. De todos os lados formaram-se sociedades magnéticas, sob o nome de sociedades de harmonia, que se ocupavam do tratamento das moléstias. Lyon, Bordeaux, Nantes, Rouen, Estrasburgo, tiveram suas clínicas gratuitas, para onde afluíam os doentes em multidão. O Marquês de Puységur, retirado em sua terra de Buzancy, próximo a Soissons, fazia maravilhas ao derredor de suas árvores magnetizadas, nos tratamentos em comum, por meio da cadeia. Em França, por toda parte, apesar da opinião emitida pelas corporações sábias, curava-se pelo novo método. Relatórios, constatando as curas, eram impressos e espalhados em profusão para esclarecimento das massas. Depositavam-se os originais das peças justificativas no cartório dos tabeliães, acompanhados de depósitos pecuniários em apoio, destinados a serem postos à disposição dos incrédulos que desejassem acompanhar a verificação dos fatos, ou sua veracidade. Nunca, diz Dupotet, a medicina ordinária ofereceu ao público exemplo de semelhantes garantias. Esse movimento de propaganda, sustentado por numerosas revistas, foi admirável, estendia-se como um rastilho de pólvora a todas as províncias, quando de súbito explodiu a revolução que o fez parar na sua propaganda. A tempestade política, fazendo que tudo se obscurecesse, fez com que também caminhassem para a penumbra as artes e as ciências. Surgiram outros interesses a defender, que não os da verdade, e cada qual teve de pensar em si. Os discípulos de Mesmer, todos ricos e titulados, para salvarem a vida, foram obrigados a se expatriar e dispersaram no estrangeiro. As sociedades da harmonia desapareceram. Fez-se silêncio em torno do magnetismo, que em breve ficou esquecido. Só depois da Revolução e do Primeiro Império, na época do restabelecimento geral da paz na Europa, é que o magnetismo animal fez sua reaparição. Mas, a partir desse tempo, só se registram esforços individuais e intermitentes, que não podiam ter o alcance que prometia o grande movimento de propaganda anterior à Revolução. Os dois irmãos Puységur, de volta do estrangeiro, recomeçaram seus estudos magnéticos. O padre Hervier curou numerosos doentes. O abade Faria estabeleceu cursos e sessões de fascinação. Depois, vemos desfilar na história do magnetismo os nomes bem conhecidos de Deleuze, o sábio naturalista que, devido aos seus escritos, foi chamado Hipócrates do magnetismo, Dupotet, La Fontaine, Piaget, Durand de Grus, Albin Gautier, Charpignon, Teste, Ricard Spini, Puel, Gerald, Huguet, Berna, Frappart,
Morin e tantos outros. Durante esse período, por 2 vezes a Academia voltou ao exame do magnetismo, em 1831 e 1837. A primeira comissão, a de 2831, composta de Bourdais de Lamotte, Fouquier, Guenel de Mussy, Guercent, Itard, J. J. Leroux, Marc, Tillayson, relator, concluiu pela existência dos fenômenos magnéticos. O relatório que apresentou não foi, porém, submetido à discussão da Assembleia e ficou sepultado nas pastas. Quanto à segunda comissão, a de 2837, composta por Boilaud, Roux, H. Cloquet, Emery, Pelletier, Caventon, Cornat, Odede, Dubois-Damiens, relator, enterrou definitivamente o magnetismo. O prêmio Bourdin de 3.000 francos, oferecido a qualquer sonâmbulo que pudesse ler sem auxílio dos luz, da luz e do tato, não tendo podido ser levantado pelos dois magnetizadores Pigeaire, de Montpellier, e Oublier, de Provins, que haviam tentado com seus sonâmbulos ganhar o desafio, a Academia de Medicina, por proposta de um dos seus membros, o Sr. Dobly, decidiu que desde então não se ocuparia mais do magnetismo, questão que colocava desde logo no mesmo plano da quadratura do círculo e do moto contínuo. Do rápido esboço que precede, podemos deduzir este útil ensino, que o magnetismo curativo, abandonado constantemente num segundo plano pelos próprios magnetizadores, viu sempre a sua vulgarização obstada pela produção dos fenômenos do sono provocado. Aí estão os fatos para demonstrar que os partidários e propagadores mais convictos das virtudes curativas do magnetismo, ao invés de se empregarem simplesmente em trazer à publicidade essas virtudes preciosas, multiplicando o número de curas, detiveram-se, por um zelo intempestivo, a pôr em cena pacientes sonambúlicos e aplicaram-se a reproduzir de preferência a série de fenômenos a que com tanta justiça se chamou a magia do magnetismo. Foi por esse lado incerto e perturbador que procuraram tornar popular o magnetismo, foi por essas questões complexas, onde o acaso representa um papel tão importante, que eles atraíram a atenção das academias. Forçados a saírem do seu verdadeiro papel, o de curadores, para formarem sonâmbulos, que entregavam-se depois a todos os azares das experiências públicas ou do exame séptico de comissários mais ou menos bem intencionados, correram ao encalço de decepções inevitáveis, que fizeram com que fossem tratados como impostores, e desse modo, por culpa própria, comprometeram o magnetismo, fazendo com que os adversários envolvessem na mesma reprovação não só as experiências teatrais, que não conseguiram resultado, como ainda as virtudes curativas que nem sequer estavam em questão. Se, desde o começo, as teorias de Mesmer encontraram uma oposição tão viva, se seus processos foram tão severamente condenados pelas sociedades sábias, não resta dúvida que a causa é atribuída àquela encenação ruidosa que o mestre julgara dever empregar para impressionar as imaginações e atrair a atenção pública sobre o seu método. A famosa cuba, a varinha mágica, as esquisitices de vestuário e os misteriosos acordes de cítara que armavam o efeito, as convulsões que duravam horas inteiras, com estremecimentos, gritos agudos, choros ou risos imoderados, sufocações, sobressaltos, as mulheres que caíam com ataques e cujos espartilhos se afrouxavam em público, tudo isso era bem aparelhado para impressionar as almas tímidas e crédulas, mas, para os espíritos fortes e sépticos, eram apenas ninharias escandalosas, de um manejo cheio de embustes. A Câmara das Crises, cognominado o Inferno das Convulsões, não se prestava para dar uma ideia do poder calmante e equilibrante das imposições e dos passes, não podia contribuir senão para afastar os espíritos de uma tal concepção. Não se daria o mesmo com as cadeias magnéticas formadas pelo Marquês de Puységur em derredor das árvores de Buzancy. Ali não havia,
Talvez, o espetáculo das convulsões produzidas pelos tratamentos públicos de Mesmer, mas esse sono nervoso em que caíam os doentes, a singularidade dessas cenas em pleno ar, onde as árvores representavam papel tão imprevisto, forneceram aos adversários do magnetismo um amplo alimento à sua maledicência e às suas sátiras. Os camponeses de Buzancy, diz Isidore Bourdieu nas suas cartas a Camilo, eram muito ingênuos para imitarem os espasmos e o nervosismo da alta sociedade, mas, em vez de convulsões e de caretas, adormeciam muito simplesmente, ou por canseira ou depois de beberem, ou mesmo por complacência e polidez para com um hóspede que lhes pagava tão generosamente em mesa franca, à sombra de fresca ramagem. O alcance benéfico e curativo do magnetismo ainda se eclipsava aqui por detrás da singularidade dos fenômenos sonambúlicos, que se manifestavam aos olhos pasmos de uma multidão desconfiada ou ávida de ilusões. Ninguém se dava ao trabalho de ir até ao fundo daquelas coisas, ninguém procurava saber se todas aquelas pessoas se restabeleciam. O que principalmente impressionava era a originalidade dos processos empregados. De fato, em todas as circunstâncias o conceito público apenas se deteve sobre fenômenos aparentes, e não sobre as virtudes ocultas do magnetismo. Foi assim que o abade Faria, com seus grandes gestos fascinadores e voz de trovão, não conseguiu mais do que se fazer passar por charlatão e atrair os epigramas e gracejos da imprensa, em vez de fazer adeptos para o magnetismo. Foi do mesmo modo que o Sr. Berna, esse magnetizador que em 1837 pretendia trazer à Academia de Medicina fatos concludentes em favor do magnetismo, por meio de experiências realizadas em pacientes sonambúlicos, não conseguiu, por insucesso dos seus sonâmbulos, se não provocar a negação dos fenômenos cujas provas ele queria dar, transposição dos sentidos, sugestão mental e clarividência. Finalmente, foi também assim que os doutores Zublier e Pigeaire, na sua avidez de provar a possibilidade de ler sem o auxílio dos olhos, em estado sonambúlico, fracassaram no concurso para o prêmio Bourdin e tornaram fulminante a condenação do magnetismo. Ora, em substância, quais são as conclusões das comissões que se pronunciaram contra os processos magnéticos? Essas conclusões se limitaram às seguintes declarações. Primeira, as crises e as convulsões, por causarem abalos violentos, são nocivas ao organismo. Segunda, os efeitos desastrosos que se observam nos tratamentos públicos, provenientes da ação da imaginação em exercício, dessa imaginação maquinal que nos leva, mau grado nosso, a repetir o que impressiona os nossos sentidos, podem, não só apresentar perigos para os que são objeto desses efeitos, senão também para aqueles que os testemunham. Terceira, todo tratamento público, em que esses meios são empregados, não pode ter, com o decurso do tempo, senão efeitos funestos. Relatório de Bailly, 1784. Quarta, em suma, este pretenso meio de curar, que se reduz a uma irritação violenta das regiões sensíveis à imitação e aos efeitos da imaginação, é pelo menos inútil para aqueles que não têm convulsões e muito nocivo aos que as têm. Relatório de Poissonnière, 1784. Esse conceito condena, porventura, um método curativo que exclui formalmente as crises provocadas e as convulsões? De modo algum. Ele visa unicamente os processos violentos, que nós mesmos reprovamos. E, mais tarde, em 1847, os juízes declaram que nenhuma prova especial lhes pôde ser trazida pelo Sr. Berna. Primeiro, sobre a existência de um estado particular, chamado estado de sonambulismo magnético. Segundo, sobre a abolição e a restituição da sensibilidade. Terceiro, sobre a obediência a uma ordem mental. Quarto, sobre a transposição dos sentidos. Quinto, sobre a clarividência magnética.
É evidente que esses juízes não se preocuparam senão com fenômenos submetidos à sua apreciação, isto é, os do sono provocado, e, do conjunto dos fatos que precedem, resulta que eles nunca se pronunciaram categoricamente sobre a existência ou alcance das virtudes curativas, que não foram apresentadas à verificação. Se os defensores das virtudes curativas se tivessem prudentemente abstido de produzir em público, ou perante sociedades sábias, essa série de fenômenos estranhos, dos quais não há uma só experiência que não possa ser simulada por compadres adestrados, e que compreende a catalepsia, a letargia, o sonambulismo e o êxtase, não teriam levantado contra eles esse grito de indignação e de injúrias, e não teriam sido tratados, do mesmo modo que o seu mestre, como escamoteadores, visionários, charlatães e impostores. Se se limitassem ao papel mais obscuro de curadores, se simplesmente tivessem feito a imposição das mãos, no recolhimento do silêncio, a fim de praticarem o bem, se em vez de procurarem os aplausos da multidão nas reuniões públicas, atraíssem a simpatia geral, teriam, assim, servido melhor à causa da humanidade. Sei que homens profundamente dedicados, curadores de grande talento, quais o foram La Fontaine e Dupotet, não compartilharam dessa maneira de ver, convencidos de que, para fazerem-se aceitar fenômenos tão novos como os que produz o magnetismo, não bastam relatórios nem se deve magnetizar na sombra. Eles entendiam que a melhor obra de propaganda é pôr esses fenômenos aos olhos do público sob uma forma que permita compreendê-los e apreciá-los. Esses magnetizadores deram frequentemente sessões públicas de sono provocado, fascinação, catalepsia, letargia e êxtase, acreditando que podiam tornar-se momentaneamente hipnotistas para as necessidades da causa. Não hesitamos em proclamá-lo, um alvitre mais perigoso do que útil. Essas representações teatrais ruidosas, desordenadas, essas experiências de salão, onde a vaidade do operador não se exime de representar um certo papel, não fizeram dar um passo ao magnetismo e contribuíram para lançar a todos, mesmo o corpo médico, na estrada das experimentações hipnóticas. A única propaganda útil a favor do magnetismo curativo é a que foi empreendida antes da Revolução pelas sociedades da harmonia. Depois dessa época, tudo quanto se fez só contribuiu para afastá-lo do seu objetivo. Uma reação séria fazia-se necessária. Foi o que compreenderam os promotores do Congresso Internacional de Magnetismo, que se realizou em Paris por ocasião da Exposição Universal de 1889. Esforçaram-se pela reunião desse congresso a fim de combaterem os preconceitos de que era vítima o magnetismo e para publicarem os recursos inesgotáveis, que é possível tirar desse agente da natureza, exclusivamente empregado para o alívio e cura dos doentes. Esse congresso, que deu sessões de 21 a 26 de outubro, na Rua Grenelle, no local da Sociedade de Horticultura, e que terminou por um grande banquete no domingo, 27 de outubro, em casa de Lemar Delay, teve como presidente de honra o Dr. Puel, veterano do magnetismo, distinto botânico, cuja idade avançada e trabalhos o designavam para aquele posto de honra. A diretoria era assim composta: Conde de Constantin, presidente, Dr. Huet, de Vars, Dr. Gerard, Dr. Foveal de Gormeles, Dr. Baraduc, Fabert, publicista, vice-presidentes, Millien, secretário-geral, a Santarelli, tesoureiro. Apesar de constituído depois de uma decisão um pouco tardia, esse congresso teve numerosos aderentes e todas as questões importantes do magnetismo foram ali tratadas do ponto de vista da medicina, da legalidade e da consciência. Afirmaram-se, principalmente, as propriedades curativas do magnetismo fora do sonambulismo e discutiram-se os perigos que apresentavam as sessões públicas experimentais sob o ponto de vista da propagação dos verdadeiros princípios.
Numerosos oradores tomaram parte nas discussões, que duraram 8 dias. Os doutores Urgette, Gerard, Fauvel, Baraduc, Peyronet, Angerville e os senhores de Meissas, Bouvier, de Rochas, Ragazzi, Labrousse, Durville, Wirt, Milo de Mayer, Rouvier, Salsi, Guionnet du Perret, Moutin, Rebaldi, Donato, Di Casti, Barão de Laguerinieri, Armand Noisel, Gabriel Pilin, Simonin, etc., tomaram sucessivamente a palavra. O relatório geral, no qual estão consignadas as atas das sessões do Congresso, representa um grosso volume em oitavo de 370 páginas, publicado em Paris pela Casa de Georges Carré. No número dos votos formulados pelo Congresso Internacional, salientamos os seguintes. Primeiro, a prática livre do magnetismo curativo, chamado mesmeriano, do mesmo modo que a prática da hidroterapia, da massagem, da ortopedia e geralmente de todos os adjuvantes da arte de curar, não implica a obrigação de um título oficial, para ser aplicada. Segundo, a criação, em Paris, de uma escola de magnetismo, com a adjunção de uma clínica, podendo, no fim de certo tempo de estudos, conceder um diploma de magnetizador aos alunos que apresentarem garantias suficientes de ciência e moralidade. Infelizmente, para atingir a realização desses votos, faz-se mister um conjunto de condições muito difíceis de reunir. Precisa-se, principalmente, de capitais. Ora, a utilidade do magnetismo não se acha ainda suficientemente reconhecida para estimular os generosos donativos dos filantropos e decidi-los a fundar uma obra humanitária desse gênero. Além disso, é necessário que homens de saber incontestável e de respeitabilidade a toda prova, tomando a peito a direção da nova ideia, se esforcem por arrancar o magnetismo do descrédito em que o fizeram cair as intervenções descriteriosas. Quando o magnetismo, dignamente patrocinado, tiver feito publicamente suas provas e firmar-se por suas curas, não duvidamos que a verdade transpareça e o bom senso público e o amor do próximo acabem por triunfar dos obstáculos que ainda hoje impedem a marcha do progresso. Capítulo 9. O exercício do magnetismo sob o ponto de vista legal. O preconceito que consiste em só considerar o magnetismo sob a forma do sono provocado pode contribuir para obstar o seu livre exercício. Processo de Montpellier, 1836. Defesa do Barão do Potete perante o Tribunal Correcional e a Corte Régia. Processos de Bressuire e d'Angers, 1842 a 1845. Defesa do advogado Charles Ledru, no Tribunal de Paris. Opinião de Royer Collard e dos doutores Penn, Peter, Chevandier e de Pietrasanta sobre o exercício da medicina, ao presidente do Congresso Internacional de Magnetismo em 1889. O magnetismo é uma propriedade coletiva sobre a qual ninguém tem o direito de primazia. Exemplos de casos desesperados em que o magnetismo tem sido, ou poderia ser de grande auxílio à medicina. Odisseia de um infeliz reumático. Uma operação evitada pelo magnetismo. Consequências de uma operação inoportuna, reparadas pelo magnetismo. Efeitos poderosos do magnetismo no Krupp. A morte de Jules Ferry. Nas condições em que o magnetismo foi apresentado ao público e às sociedades sábias por aqueles mesmos que louvavam suas virtudes e procuravam propagar-lhe a aplicação, compreende-se quantas dificuldades deveria encontrar o seu livre exercício. O estado sonambúlico em que caem os pacientes, as crises de letargia e catalepsia que acompanham quase sempre aquele estado provocado, eram apropriadas a melindrarem as suscetibilidades, inquietarem as consciências e afastarem de um tratamento que aparências desagradáveis tendiam a fazer proscrever, tanto mais quanto os sonâmbulos, prescrevendo remédios, colocam-se diariamente em contravenção flagrante com as leis acerca do exercício da medicina.
O preconceito consistente em considerar o magnetismo somente sob a forma de sono provocado, devia forçosamente atrair a atenção daqueles que têm a missão de velar pela aplicação das leis e pela conservação da saúde pública, e eis porque os magnetizadores foram, em todos os tempos, mais ou menos obstados quanto ao livre exercício da sua prática, por juízes e médicos. Amargamente se tem eles queixado, porém, como já o demonstramos, cumpre convir que eles próprios são merecedores de muitas censuras. Finalmente, devemos fazer justiça a quem de direito, todas as vezes que o magnetismo compareceu perante os tribunais, estes o absolveram, convencidos da lealdade dos delinquentes e da sua intenção bem firme de não violarem a lei, abstendo-se de prescrever qualquer medicação. Neste gênero, o mais célebre processo foi o que teve de ser sustentado por Dupotet, em Montpellier. Em virtude da queixa do reitor da academia, que na obra de propaganda magnética do célebre magnetizador tinha visto uma infração à lei, Dupotet compareceu ante o Tribunal de Polícia Correcional e ante a Corte Régia daquela cidade, nos dias 15 e 27 de junho de 1836. E foi 2 vezes absolvido. Dupotet, cujos cursos e tratamentos públicos tinham produzido na academia e na cidade uma verdadeira revolução, não quis tomar advogado e produziu ele próprio a sua defesa. Eis, em substância, o que disse aos juízes: Senhores, a natureza oferece o meio universal de curar e preservar os homens. A faculdade de medicina não quer que isto seja verdade, censura aqueles que se oferecem para vos convencer deste fato, imitareis tal modo de proceder? Não poderei, perante vós, justificar os magnetizadores da suspeita de impostores, que pesa sobre eles. Todo o meu crime é ter solicitado o exame público, não de uma doutrina, mas de simples fenômenos que os sábios da vossa cidade ignoram. A mocidade respondeu ao meu apelo, quis formar sua opinião sobre uma coisa ainda fora da ciência atual, quis saber se o descrédito lançado pelos sábios ao magnetismo era merecido, desdenhando, por momentos, as tradições da escola. Esses jovens estudantes apressaram-se a ver os novos fenômenos. Condenar-me-eis por tal fato. Condenaríeis Paganini por ter arrancado sons novos do seu instrumento. O abade Parabere, porque a sua organização faz-lhe encontrar mananciais. O primeiro que montou uma barra de ferro e apresentou à multidão, não seria também culpado? Condenaríeis a Galvani e Volta, se eles viessem demonstrar os incríveis efeitos de uma pilha de metais diversamente superpostos. Em que sou mais culpado do que eles? Pequei contra a moral. Ensino os homens a fazerem de suas reservas vitais o emprego mais nobre, aliviar os sofrimentos dos seus semelhantes. Transgredi a lei do ensino ou da medicina? Que faço eu? Será física, química, medicina ou alguma coisa que ceda em grandeza a todas essas ciências? Há nisto uma ciência, ou uma arte? Eu mesmo não sei, tudo quanto posso dizer-vos, é que ensino a produzir o sono sem ópio, a curar a febre sem quina, a minha ciência dispensa as drogas, a minha arte arruína os boticários. Nós, magnetizadores, damos forças ao organismo, sustentamo-lo quando ele sucumbe, damos óleo à lâmpada, quando ela já não o tem. Vede quanto nos diferenciamos dos sábios, estes, com toda a sua ciência, só conseguem eliminar a vida, nós damos-lhe maior duração. O seu saber está contido em um livro, o nosso reside na própria natureza de cada ser. O nosso ensino é fácil e simples, não necessitamos de dissecar os cadáveres e os vivos. Não é uma ciência de palavras, é uma ciência de fatos. Considerais culpado um homem leal que quis dar provas daquilo que ele acredita ser uma potência nova capaz de prestar serviços importantes aos seus semelhantes. Um homem que só procurou pôr em ação as propriedades do seu ser.
Será acaso necessário que eu vá pedir ao senhor ministro e ao senhor reitor a permissão de caminhar? Caminhar, magnetizar, não constituem, em uma palavra, faculdade natural do homem. Grande número de sábios crê honrar-se grandemente, rejeitando sem exame as coisas novas. O tempo, no seu curso,